Graça e paz, igreja do avivamento. Amém, glória a Deus. Esta é a nossa visão, uma visão de evangelização, entrando nos lares, através dos pequenos grupos, através das células e conquistando as famílias para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos, eu comentei ontem, que nós estamos assim impactados, maravilhados com aquilo que Deus está fazendo lá em Santa Isabel, mas eu também estou feliz com aquilo que Deus está fazendo aqui. Amém? Que Jesus é lindo e é maravilhoso. E depois de você orar pelas pessoas que você quer conquistar, vá até a casa delas, manda uma mensagem, convide pessoalmente, e aí, já trabalhadas pelo Espírito Santo, mediante a sua intercessão, a sua oração, elas vão se achegar ao Senhor. No começo de agosto, em Santa Isabel, só tinha a nossa célula, só a nossa célula, e hoje nós temos 4, Não, e vamos abrir mais 2 nos próximos dias, estamos nos preparando para isso, Porque quando virou essa chave, quando eu tive esse entendimento, sabe, que não é o excesso de trabalho, mas é de intimidade com Deus. Quando você está em intimidade com o Senhor, em oração, orando, clamando ao Senhor, que eu já falei para vocês, eu estou repetindo isso aqui sempre, mas se você não fizer isso, você vai ficar na mesmice, vai ficar no raso. Quer ir para o profundo, intimidade com Deus. Você vai fazer as coisas, o que você for fazer vai dar muito mais resultado do que o excesso de trabalho. Amém? E a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Abra aí a palavra de Deus. Lucas, capítulo 10, versículo de número 38. Lucas, capítulo 10, versículo de número 38. Hoje não estamos usando o nosso telão, mas já foi comprado o problema que deu no cabo, coisa simples. Pastor Andrei cadê o pastor Andrei? O pastor Andrei já resolveu isso daí, creio que essa semana ainda vai ser instalado essa pecinha aí que deu problema. O texto bíblico nos diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pai, no nome precioso de Jesus, nós te agradecemos, porque temos o privilégio de estarmos reunidos em família, para aprendermos mais de Ti, para recebermos direcionamento da Tua palavra. Pai, nós queremos a cada dia o nosso coração queimando. Pai, nós decidimos queimar por Ti. Meu Deus, que a nossa vida, Pai, jamais em nossos corações a chama venha se apagar, mas que ela venha aumentar a cada dia a intensidade do amor, da paixão, meu Deus, pelas almas, pelas vidas. Nos ajude, ó Deus, a sermos servos fiéis, no nome bendito e poderoso de Jesus. Diga amém e aplauda bem forte a palavra de Deus. Aleluia. Estamos sentindo falta de muitos irmãos. Eu acredito que a chuva talvez
Foi um grande empecilho. Recebi um telefonema de um irmão que disse: olha, a Dutra e a Trabalhadores estão travadas, né? Então, apóstolo, não vou poder chegar aí. Então eu acredito que outras pessoas talvez tenham passado por uma situação como essa. Amados, nós estamos hoje a 7ª casa que Jesus entrou. Jesus entrou em 12 casas. Em cada casa que Jesus entrou, algo sobrenatural, algo poderoso aconteceu. Primeira casa, recapitulando, né? Jesus entrou em Caná da Galileia, na casa em Caná da Galileia, numa festa de casamento, transformando água em vinho. Foi um grande mover ali. A segunda casa que Jesus entrou foi a casa de Pedro, onde a sua sogra estava enferma, estava com febre, e ele a curou. A terceira casa foi em Cafarnaum, a cura do paralítico. 4 amigos levaram aquele paralítico, abriram o telhado e desceram ele na frente do Senhor, e o Senhor o restaurou, o Senhor o curou. A quarta casa foi a casa de Levi. Levi, ou Mateus, estava trabalhando, né? Era coletor de impostos, e Jesus o chama, ele segue o Senhor, e depois ele faz um banquete em sua casa, convidando ali todos os seus amigos cobradores de impostos, e o Senhor fez algo muito lindo naquela casa. A quinta casa foi a casa de Simão, aonde Jesus tinha sido convidado para uma refeição, e uma mulher pecadora entra naquela casa e vai direto nos pés do Senhor, chora e unge ali o Senhor com seu vaso de alabastro, e teve os seus pecados perdoados. Queridos, outra casa, a 6ª casa que Jesus entrou foi a casa de Jairo, onde o Senhor trouxe ressurreição, aquela pré-adolescente, né? Aquela adolescente ali de apenas 12 anos. A 7ª casa é a que nós estaremos falando hoje, a casa de Marta e Maria. Interessante que a Bíblia vai dizer que Jesus, ao chegar no povoado de Betânia, Marta convida o Senhor para a sua casa. Olha que interessante, ela convida o Senhor para a sua casa. Quem aqui quer convidar Jesus para alcançar toda a sua casa, toda a sua família? Amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor vai nos mostrar de uma maneira muito clara o posicionamento tanto de Marta quanto de Maria. Marta, aquela que fez com que Jesus entrasse em sua casa, ela então corre para a cozinha e ela está agitada, ela está preocupada com muitos afazeres, porque ela queria cuidar bem do hóspede, né? Por sua vez, Maria também. Maria, só que ela estava prostrada, estava ali, né, reclinada para ouvir os ensinos do Senhor. Observe que as duas, elas têm um posicionamento ali definido. Elas não são antagônicas, elas não estão brigando entre si, porque na obra de Deus é necessário tanto o que Maria fez, quanto o que Marta também estava fazendo. E você vai entender no transcorrer dessa ministração. Então Marta, vendo que a sua irmã estava ali prostrada, né, ouvindo os ensinos do Senhor, ela chama a atenção do mestre e diz: Senhor, eu tenho tanta coisa para realizar, para fazer, manda minha irmã vir me ajudar. E aí o Senhor diz: Marta, Marta, você está ansiosa, né, com tantas coisas, uma só é necessária. Olha, Maria escolheu a melhor parte. Então, elas estavam ali se completando, não é? Porque se Maria, por um lado, estava ouvindo os ensinos de Jesus, Marta também estava trabalhando, preparando o ambiente, preparando uma refeição, algo ali para o Senhor. Mas o que vai estar ali entre elas, no caso, a diferença seria o que? A motivação. Diga, motivação. Então a motivação de Marta era fazer as coisas, a motivação de Maria era ouvir o Senhor.
E eu quero aqui chamar a sua atenção, queridos. Quem sabe a sua agenda está lotada. Você pode dizer assim: apóstolo, a minha agenda está lotada. Eu tenho tantos compromissos, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ouvir o Senhor. Você sabia disso, queridos? Quantas pessoas elas estão nos cultos, mas a mente delas, a mente está trabalhando, ela está se lembrando que deixou um serviço por fazer em casa, ou um serviço que não terminou na empresa. Então elas estão aqui, e elas estão preocupadas com aquilo que deixou de fazer, enquanto tem outros que estão aqui para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Então, eu quero que você preste muita atenção, amados, porque nunca houve na história um tempo como esse, de tantas pessoas vivendo com ansiedade, crise de ansiedade. E isso não é só no meio do povo, eu quero dizer para você, no meio dos líderes, pastores que estão passando por crise de ansiedade. Se a depressão é resultado de um trauma, algo que aconteceu no passado, que a pessoa não esquece, fica sempre relembrando aquele sofrimento, aquela situação que passou. A ansiedade é o medo que não venha dar certo aquilo que ela está fazendo, aquilo que ela está projetando. Então tem muita gente assim, tem muita gente tomando ansiolíticos, remédios para combater tanto a depressão, a ansiedade, enquanto que a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar que existe uma saída para quem está vivendo com ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículo de número 6, diz assim: não fiquem preocupados, Filipenses 4, 6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os vossos pedidos, pela oração e pela súplica e ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, a oração é o melhor remédio para quem está ansioso. A oração é o melhor remédio. Quando uma pessoa ela está ansiosa, corra para os pés do Senhor. Na situação de Marta e de Maria, se Marta tivesse também corrido para os pés do Senhor, ambas iriam ali ouvir os ensinos do Senhor, e depois as duas iriam fazer aquilo que era necessário, e elas iriam realizar de uma maneira muito rápida o que elas estavam, o que Marta queria fazer, ia acontecer mais rápido. Por que muitas pessoas, muitos líderes têm trabalhado tanto, têm entrado assim num estado psicológico tão afetado? Porque eles estão envolvidos no ativismo religioso. Muita atividade, muita coisa para fazer, muitas situações para resolver, e não tem passado quase nada de tempo aos pés de Jesus. O segredo é você estar aos pés de Jesus, falando com Ele e ouvindo as suas instruções, porque no momento que você derrama o seu coração, no momento que você coloca diante dEle aquilo que está trazendo preocupação, a Bíblia nos ensina, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pastor Elamar nos procurou tempos atrás, estava desistido, desanimado, crise de ansiedade, depressão. E quando ele me procurou, eu falei para ele assim: vou te passar uma receita, 1 hora de oração em línguas todos os dias. Ele começou a colocar em prática, primeiro dia, no segundo, terceiro, depois ele voltou em casa e disse assim: eu estou curado. A oração trouxe libertação, trouxe restauração à vida dele. A ansiedade foi embora. Então, queridos,
Nós precisamos, sabe, fazer como Maria, dar prioridade a ouvir o Senhor. E quando você investe tempo para ouvir a Deus, para estar em oração, para estar se derramando diante do Senhor, aquilo que você necessita fazer, você vai fazer com menos esforço. Hoje tem muita gente fazendo muitas coisas e não produzindo praticamente nada, porque está esquecendo da intimidade. Do momento de você estar com Deus, você está a sós com o Senhor, ouvindo a voz do Mestre. Então, se você está vivendo assim, nessa ansiedade, nesse cansaço, né? Você está vivendo aí uma estafa emocional. Olha o que Jesus diz para você: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer encontrar descanso para a sua alma? Ore. Medite na palavra de Deus. Tenha tempo para se relacionar com o Senhor. Já foi dito aqui que as células que mais se multiplicam são aquelas que os líderes oram no mínimo 1h30 todos os dias. Analise você, líder de célula. Tua célula está multiplicando, tem gente nova chegando? Analise a sua vida de oração, de intimidade com Deus. Isso vai refletir na sua célula. Eu coloquei um objetivo, um alvo, um propósito. Próximo final de semana nós vamos ter um encontro com Deus, que é um impacto tremendo e poderoso. E eu falei para Deus nas minhas orações: Senhor, eu quero mandar 10 vidas para o encontro, lá de Santa Isabel, 10 pessoas. Aí quando eu vi o relatório já tinha 11, eu falei: Deus, agora eu quero 15. Amém, já estamos com 12, e se ainda tiver vagas, meu irmão, pode ter certeza que mais pessoas de lá irão. Amém. Deus sempre vai honrar aquele que tem vida de oração. Se você está na trincheira da oração, algo de Deus vai acontecer na sua vida, na sua casa, na célula que você dirige. As pessoas vão entrar enfermas e vão sair curadas. O poder de Deus vai estar disponível para você. Agora, se você quiser fazer as coisas de uma maneira relaxada, olha o testemunho da nossa irmã. Ela disse: Senhor, eu não tenho capacidade, mas já que eu vou fazer, eu não quero fazer de qualquer jeito. Aí foi para o jejum, foi para a oração, e está vivendo aí o sobrenatural de Deus. Amém. Glória a Deus. Então nós precisamos, queridos, do serviço, sim, mas em primeiro lugar da oração. Antes de fazer a obra de Deus, ouça a Deus. Aqui está a chave, né? Antes de fazer a obra de Deus, ouça ao Senhor. Aquele momento de intimidade, de comunhão, de relacionamento com Deus, e você vai produzir muito mais. Nós precisamos ter o coração de Maria em um mundo de Marta, né? Nós precisamos do coração de Maria e das mãos de Marta. Porque no momento que você tem um coração voltado para Deus e você se relaciona, aí sim você vai o quê? Produzir. Amém? Porque se você só tem intimidade e não tem resultado, tem alguma coisa errada. Você não está servindo. Porque se você tem intimidade e você serve, o resultado serão o quê? Frutos, 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 frutos. Olha o que vai acontecer na tua célula: frutos, frutos, frutos. Amém. Quem crê recebe aplauso do Senhor. Com quem você se assemelha? Com Marta ou com Maria? Com quem que você se assemelha? Pare e reflita. Nesta casa que Jesus entrou, Maria escolheu a melhor parte, e essa não foi tirada dela. Marta insistiu: Senhor, manda ela vir me ajudar. Maria escolheu a melhor parte. Hoje você escolheu a melhor parte. Você decidiu enfrentar a chuva, enfrentar, o trânsito caótico. E você disse: eu vou ouvir a voz de Deus. Eu vou buscar a presença do meu Deus. Amém? Amém ou não amém?
Glória a Deus, glória a Deus. Fique sobre os seus pés no nome do Senhor. Glória a Deus. Quero chamar aqui à frente aqueles que querem ter mais intimidade com Deus. Se você quer mais intimidade com o Senhor, sai do seu lugar, vem para cá. Em nome de Jesus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Se quiser deixar essas luzes aqui apagadas, para que os irmãos fiquem bem à vontade, se derrame diante do Senhor. Quer ser cheio do Espírito? Se derrame diante dEle. Declare que Ele é tudo para você, que Ele é a razão da sua vida. Seja íntimo do Senhor. Faça como Maria. Esteja sensível. Esteja sensível. Se tem algo, queridos, que um não pode fazer pelo outro, é orar para que o outro tenha intimidade. Eu não posso, digamos que eu estivesse escalado para fazer limpeza na igreja. Eu posso falar para alguém assim: olha, você pode ir no meu lugar? E a pessoa ia dizer: sim, eu vou. Mas eu não posso dizer assim: tenha intimidade com Deus por mim. Não, é você que tem que ter intimidade. Amém? Eu não posso lançar para outras pessoas aquela responsabilidade que é minha. Eu preciso ter intimidade, relacionamento com Deus. Você precisa se relacionar com o Senhor. Se relacione com Ele. Busque a Ele. Bata na porta. Bata na porta. Batei, batei, abri-se-vos-á. Insista. Seja determinado. Faça como Jacó, que agarrou o anjo e não soltou, enquanto ele não fosse abençoado. Diga: Senhor, é assim que eu quero viver, agarrado com o Senhor. Eu quero estar preso ao Senhor. Tem gente que vai sentir o fogo de Deus. Tem gente que vai sentir aqui o óleo do Senhor descendo sobre o teu corpo, sobre a tua vida. Tem gente que vai sentir a mão do Senhor tocando, arrancando o mal, a doença, a enfermidade. Poder de Deus, poder de Deus. Vai visitando, vai visitando, vai visitando. Agora, receba mais, 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 mais. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Cremos, ó Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, para viver uma vida sobrenatural, para viver uma vida plena, no nome de Jesus.